casa, seus afazeres, para estar aqui nesse momento de partilha. Queria agradecer a Alta também pela oportunidade de me chamar aqui para a gente trocar essas experiências. Eu não sou uma especialista nesse tema, mas eu sou, por natureza, uma generalista. Tenho curiosidade sobre tudo um pouco e dentro da minha caminhada, da minha jornada também de trabalho espiritual, esse tema se apresentou para mim de diversas formas. E eu tentei fazer uma compilação de todas as fontes que eu já pude até hoje beber desse conhecimento para trazer aqui uma pequena apresentação para vocês. A aura humana. A aura, eu acho que mesmo que a gente não tenha o conhecimento, do que isso significa, em algum momento a gente já manifestou a intenção dela, ou para alguém, ou isso já teve pra gente, já causou pra gente uma sensação diferente. E eu vou trazer aqui uma situação. Às vezes a gente está num ambiente, aí entra uma pessoa e a gente sente que aquela pessoa enche aquele ambiente com uma leveza, com uma positividade. E aí a gente costuma dizer, nossa, essa pessoa está com energia boa. Quando a gente fala isso, quando a gente detecta isso, na verdade a gente já está observando intuitivamente a aura daquela pessoa e trocando com ela consequentemente. O mesmo também acontece quando a gente encontra com aquela pessoa, aquele amigo, que eu acho que todo mundo tem um, que fala 3 coisas legais e 15 reclamações, e você termina a conversa abrindo a boca, com uma sensação de peso no corpo. Também é uma troca energética. Também nesse caso, intuitivamente, o nosso campo energético detectou essa presença e se manifestou. Dito isso, o que é a aura? A aura é vibração energética. E se tratando do ser humano, que é o tema que a gente trouxe aqui para estudar, é toda a vibração energética que nós produzimos. E nós produzimos vibração energética o tempo todo. Se a gente for alongar essa discussão aqui, aos olhos da ciência, da física quântica, nós somos energia. Então, enquanto energia, vibramos o tempo todo. Vibramos e trocamos energia o tempo todo. O que determina a qualidade da nossa aura, a saúde da nossa aura, o estado vibracional dela, o que é definitivo para isso? Alguém arriscaria aqui algum palpite? Eu gosto de falar, mas eu gosto de interação. Oi, mamãe, você chegou? Eu perguntei assim, o que constitui a nossa aura? Que tipo de vibração a gente produz para formar a nossa aura? Também constitui, mas a matéria-prima da aura, dessas vibrações, são os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as emoções que, consequentemente, isso produz. É isso que vai definir a qualidade da nossa alma. É essa vibração que a gente emana. A gente emana individualmente, a gente emana coletivamente. Eu acho que assim, o conhecimento, inclusive esse é o postulado da nossa casa, o conhecimento é sempre libertador. Então a gente entender, do que nós somos feitos, que tipo de impressão, de registro energético a gente deixa? Aprender a trabalhá-lo, olha que vantagem a gente vai ter para a vida de um modo geral. Então eu fiz uma apresentação aqui, que ela vai ser mais um guia para mim, do que propriamente um material para vocês acompanharem, porque a pessoa achando que tem uma tela de 50, esqueci. Então eu não sei se todo mundo vai conseguir ler. E eu vou lendo aqui as apresentações e a gente vai entrelizar. E a gente vai trocando aqui ao longo disso. Aura. Aura é um corpo energético
em volta do nosso corpo físico. É um corpo bioplasmático, é o que muitos chamam de perispírito. Digamos que seja uma energia, né? Uma luz que constantemente envolve o nosso corpo. Ali eu falei para vocês, eu trouxe aqui a informação, mas eu já me antecipei nela, lembrando que nós somos energia e que, em função disso, produzimos vibrações o tempo inteiro. E trocamos essas vibrações o tempo inteiro com pessoas, com lugares, continuamente, promovemos interações. Aqui agora, nós estamos inconscientemente promovendo uma troca energética. Espero que quando a gente sair daqui, a gente possa manifestar trocas energéticas com mais consciência, porque isso é um grande saber. A nossa aura interage constantemente com outras energias, de pessoas e lugares. Em nossa aura, manifestamos desequilíbrio e doenças muito antes que venham a chegar no nosso corpo físico. Um pouquinho mais adiante, eu vou falar sobre as camadas da aura e talvez isso fique mais contextualizado. Mas, se a gente já entendeu que a nossa aura é o nosso registro energético, é a nossa impressão energética, não faz sentido a gente entender que ela condensa toda a nossa informação. E eu digo mais, ela condensa, ela carrega essa informação da nossa existência atual e de todas as nossas existências pretéritas. Está tudo nesse grande campo energético. E é através desse campo energético que nós manifestamos que a gente consegue fazer muito trabalho, né, através da troca energética, como fazemos aqui na nossa casa, com passe, né, às vezes manifestando ali um recurso necessário para você promover uma cura. Quando a gente faz isso, até mesmo no próprio passe, a gente não faz uma transferência energética para esse corpo causal, para o corpo físico. A gente faz uma manifestação energética naquele nó, naquele engasgo, naquela doença do nosso campo energético. Isso é percebido por nós consequentemente. Se tiver alguma coisa que eu esteja falando que vocês queiram entender pela minha informação, por favor, me interrompam, tá? Senão eu vou avançar. Aí eu coloquei para vocês aqui uma definição de campo áurico. Campo áurico é o campo energético humano, que pode ser descrito como um corpo luminoso que envolve e penetra o nosso corpo físico, com cores mescladas e entremeadas. A nossa aura, ela se manifesta em cor, Tati? Alguém poderia me perguntar? Não. A nossa aura, ela manifesta padrão vibracional, mas o nosso cérebro decodifica essa informação visualmente em cores. Então não tem energia colorida, tá, gente? Tem frequências. Pois não? Oi? Quando alguém toma remédio, como fica a aura? Olha, o remédio ele tem uma atuação no nosso corpo físico, né? Então você vai estar curando uma causa diretamente no seu organismo. O remédio ele vai agir no seu corpo físico. O remédio espiritual, que foi o que eu falei aqui agora, que é o passe, entre outros, a gente oferece para a nossa aura. Então está tudo certo. Se o problema está no físico, tem que tomar remédio da terra mesmo. Bom, a aura é aquela parte do campo de energia universal associada aos seres, né? Aos indivíduos. Qualquer alteração nesse campo energético, ele vai alterar o nosso metabolismo, somatizando doenças. Ela pode mostrar no diagnóstico da pessoa muito antes, né? Como eu já falei, e é importante a gente ter essa consciência disso se manifestar no nosso corpo físico.
olha quanto trabalho a gente pode fazer, né, e quanta coisa a gente pode evitar se a gente trabalhar conscientemente o nosso padrão vibracional. Alterações ou mudanças de cor podem significar problemas emocionais, psíquicos ou mesmo físicos. Então, para quem aprende, para quem já tem essa sensibilidade energética, ou quem pretende até desenvolver, porque isso é exercitável, a gente vai poder, através dessa leitura do nosso campo energético, identificar padrões de desequilíbrio e trabalhar ali energeticamente para evitar que essa manifestação chegue no nosso corpo físico. Isso é possível através do trabalho consciente com a aura. A aura pode ser compreendida como um bolo de camadas. Ingredientes irão determinar a qualidade do sabor. A observação da aura permite identificar padrões mentais e crenças limitantes que precisam ser ressignificados. Como eu já falei, nesse nosso campo energético, a gente carrega todas as nossas informações, todos os nossos registros, todas as nossas vidas, né? A gente trabalhando esse processo de visualização, a gente consegue perceber onde a gente tem um gargalo energético e trabalhar nesse desbloqueio. E às vezes esse gargalo energético ele pode se manifestar através de uma crença limitante, né? Alguma coisa que a gente precisa ressignificar, um entendimento, um sentimento. E poder viver isso vai ser libertador para nós, libertador, e vai ser proveitoso para a nossa evolução espiritual. Tudo isso está manifestado na nossa aura. Passou. A gente pode, né, como eu já falei, através desses trabalhos de meditação, a gente pode reverter aqueles padrões de comportamento que acabam se tornando ciclos viciosos na vida da gente, que a gente parece que está sempre recebendo a mesma lição. E aí, ali, legal. Olha, eu posso te dar uma explicação, mas eu posso falar um pouquinho melhor para você sobre isso somente com você ao final. Pode ser? Nada. A aura não é apenas um campo energético, ela é uma verdadeira impressão vibratória do nosso ser. A gente pode passar. Como eu falei para vocês na apresentação anterior, a gente tem na nossa aura camadas. São 7 camadas áuricas. A primeira camada áurica é a camada física, é a nossa aparência. Essa camada está relacionada com a nossa saúde física, com o nosso bem-estar físico, né? É a camada que está mais aderente ao nosso corpo. E ela, eu trouxe aqui para vocês um paralelo que eu achei interessante, apesar de não ser um paralelo utilizado na doutrina espírita, mas eu acho que toda informação que abunda nunca prejudica. Então eu trouxe aqui também como uma informação complementar os chakras. Os chakras estão alinhados a cada uma dessas camadas. Eu acho que isso vai ampliar a nossa capacidade de entender. Então a gente tem a primeira aura, que é a física, né? Está diretamente ligada ao nosso chakra raiz. Nosso chakra raiz, o que são chakras? Primeiramente, chakras são os nossos centros nervosos, né? Os nossos vórtices do campo. Através desses chakras é que as trocas energéticas são feitas, né? Então, a primeira camada, que é a camada física, ela está diretamente ligada ao nosso chakra raiz, que é o nosso chakra mais baixo. A segunda, que é chamada de camada etérica, ela está relacionada à nossa energia vital. Ela está relacionada à nossa respiração diretamente. É uma outra compreensão importantíssima de ter. Respiração e energia estão sempre intimamente ligados.
Quer saber como é que está a qualidade da sua energia? Observa a sua respiração. Respiração ofegante, respiração alta, né? A gente normalmente quando está nesse quadro, a gente está ansioso, a gente está adrenalizado, né? A respiração mais baixa não, mostra que a gente está mais centrado, mais equilibrado, mais calmo. E essa comunicação ela é direta. E é tão fácil para a gente perceber isso. E quando a gente tem assim um encontro, né, que a gente tem com alguém, que a gente tem um arrebatamento, aquela pessoa que a gente encontra, a primeira coisa que a gente faz, ou mesmo namorado, você não dá um suspiro? Então é a resposta, essa resposta é uma resposta respiratória diretamente ligada à energia que a gente manifestou, através do suspiro. Boa noite. Então trabalhar a respiração é trabalhar a energia. A gente tem na vertente oriental trabalhos muito mais direcionados para isso, através dos pranas, dos pranayamas. E aqui, ao final, eu vou falar também para vocês de alguns pequenos exercícios que a gente pode fazer para ir calibrando nossa energia dia após dia. A quarta camada é a camada astral. Ela é ligada às emoções, ela é ligada à espiritualidade. É as nossas relações com o outro. A forma como nós nos relacionamos com o outro. Essa relação é que produz a vibração, o padrão vibratório que permeia essa quarta camada, né? Como é que é essa qualidade da nossa relação? A gente é uma pessoa que tem paciência, né? A gente tem interesse na escuta do outro, a gente conecta com o outro de verdade. Se a gente conecta de verdade, escutando, a gente já está trocando energia. E tudo isso, todo esse padrão vibracional, ele corresponde a essas relações nossas com o outro. A quinta camada é a camada mental, né? É o nosso corpo mental. É o relacionado à nossa consciência. E ela, na verdade, representa a nossa relação com o mundo. A nossa relação com o mundo, né? A nossa percepção. Nós somos uma pessoa que temos uma proatividade, né? A gente tem aquele olhar mais positivo, né? A gente consegue receber as cargas, assimilá-las e não se abater com elas, né? A gente olha para esse caos todo que está acontecendo e consegue ainda entender que a gente é filho da luz e que a luz sempre vence. Essa relação que a gente mantém, essa percepção de mundo vai estar no nosso campo mental, que é responsável por essa quinta camada. A sexta camada é a camada causal, que é conectada à nossa intuição, à nossa sabedoria. É tudo que tem a ver com a consciência espiritual, né? Com o nosso despertar espiritual. Então, tudo que a gente vibra nesse sentido fica organizado nessa sexta camada. Toda a relação que a gente mantém com o divino, né? Está tudo isso condensado nessa sexta camada. Por fim, nós temos a sétima camada, que é a camada divina, que é a nossa camada de proteção. É ela que segura a gente das investidas negativas, é ela que trabalha nas polaridades, ela é o que a gente chama de campo de ouro da proteção. É essa sétima camada áurica. E é uma camada de extrema importância para a gente também se relacionar com ela de forma consciente. Porque agindo assim, a gente pode ampliar as nossas defesas energéticas, a gente pode trabalhar para mudar uma energia de um ambiente de forma mais coletiva, acessando essa energia coletiva. Então, tudo isso, quando a gente intenciona, faz, né, emite um pensamento, a gente emite, consequentemente, um pensamento, a vibração, e essa vibração ela vai para essa sétima camada. Então, se a gente for imaginar, né, a gente tem um corpo físico e essas camadas elas vão ganhando extensão, podendo ser de 30 centímetros a 2 metros, né?
de extensão e sempre na forma oval. É dessa forma que fisicamente esse campo se manifesta. Agora eu vou falar para vocês dessa percepção que é a percepção das cores da aura. Para quem chegou um pouquinho depois, eu falei para vocês que assim, energia, né, expliquei para vocês que energia não tem cor, né? Mas que essa energia ela é decodificada pelo nosso cérebro através de nuances de cor. Então eu tenho uma aura que ela tem uma cor só o tempo todo. Não, impossível, eu diria. Não temos. Essa aura, como a gente está o tempo inteiro, né? Pensando, se relacionando, interagindo com pessoas, interagindo com lugares, interagindo com a natureza, com o cosmos, ela está se modificando o tempo todo. A aura muitas vezes é descrita como um halo luminoso que envolve o corpo. É uma emanação sutil do nosso estado vital. Ela traduz o nosso estado interior, refletindo emoções, força vital e evolução espiritual. Todos os seres humanos, animais e até vegetais emitem um campo energético. Inclusive, só a título de curiosidade, né? O nosso pet, o cachorrinho, que é amor incondicional puro, muitas das vezes, se a gente for observá-lo através do prisma energético, ele assume a aura do dono. Ele vai vibrar no mesmo padrão energético e vai manifestar aquela mesma cor no campo. Isso é interessante, né? Para a gente saber a responsabilidade que a gente tem com o outro, né? A gente, às vezes, a gente quer que o nosso ente querido fique bem, esteja bem equilibrado, com o pensamento ajustado, com a saúde boa. A gente deseja muito aquilo. Aí a gente deve perguntar a gente mesmo, é isso que a gente está manifestando? Então, se eu não manifesto isso verdadeiramente, eu ajudo essa outra pessoa? Olha a importância da gente poder observar e trabalhar com as nossas energias pessoais. A gente pode estar super bem intencionado naquele querer bem, mas se isso não estiver traduzido, impresso, né, no nosso sentimento, na emoção que a gente registra naquele momento, não é isso que a gente vai passar. Na tradição energética, a aura está intimamente ligada a um chakra, que é um centro de energia, que regula o nosso bem-estar físico e espiritual. Uma aura luminosa e harmoniosa é sinal de um alinhamento energético ideal. Então, invistam aqui, invistam nas sessões de passe, nos autopasses, nos banhos de cachoeira, nos banhos de mar, onde você tiver mais afinização energética, porque a gente pode, através disso, conseguir esse alinhamento energético ideal também. A gente tem aqui, só para ilustrar, né? Eu coloquei aqui as camadas e os chakras correspondentes. Eu usei uma imagem, eles estão até em inglês, mas assim, exatamente o que a gente falou, né? Chakra raiz, sacral, plexo solar, cardíaco, laríngeo, terceiro olho e chakra coronário, coroa. Agora, quando a gente falar das cores, que é o próximo slide, vocês vão entender melhor como é que isso atua dentro de cada camada e dentro de cada cor. Cores da aura. As cores da aura não são apenas manifestações visuais. Elas traduzem estados energéticos específicos. Chakra Muladhara Mantralam, também para poder compreender melhor, porque a gente está falando em centro nervoso, né? Então, esse aqui é conhecido na oriental por esse nome. Mas a aura vermelha, cinza e preta, então por que a gente traz três cores
oscilações. Todas essas cores se manifestam dentro de um mesmo padrão vibracional. Essa aura, ela significa força, enraizamento e proteção. Ela é comumente observada em pessoas dinâmicas, pessoas empreendedoras, pessoas que chegam, realizam, que têm essa força de realização. Normalmente vai ter uma predominância no seu campo áurico da cor vermelha. Tatiana, por que essa informação ela pode ser relevante para um trabalho energético pessoal? Porque, por exemplo, eu tenho uma reunião de negócios, né? Tenho uma reunião de negócios, tenho uma entrevista de trabalho, tenho alguma situação assim. É importante que eu tenha concretização. De que forma eu posso trabalhar a minha aura através dessa cor para potencializar esse resultado? Muito simples, gente. Através de um processo de visualização. A gente pode se imaginar, antes de ir para essa entrevista, num lugar preenchido por um campo, como se fosse uma névoa vermelha, vermelha intensa, brilhante. Certamente, fazendo isso, a gente vai reunir energeticamente uma condição muito melhor para se apresentar. A aura laranja, pessoas que têm muito laranja no seu campo áurico, normalmente são pessoas criativas, sensuais, entusiasmadas. É frequentemente visto em pessoas que trabalham com artes, né? Que tem muito dinamismo, muita expressão corporal, né? Aquela coisa da dança, da sensualidade. Essa pessoa tem um campo áurico muito alaranjado. Pessoas abertas a emoções, né? Que buscam, que se entregam nas relações, né? Gostam de ir até o finalzinho. Se é para sofrer, vão sofrer até o final. Essas pessoas têm laranja demais no seu campo áurico. Devem até trabalhar para ter menos. Ela é associada ao chakra sacral. E essa aura favorece a paixão, a conexão com os prazeres do corpo, o desenvolvimento de uma energia vital mais fluida, com uma aplicação prática do uso dessa cor. Para os solteiros, me ocorreu aqui agora. Estou indo para o encontro, né? Aí você foi, se arrumou toda, toma banho de perfume, coisa que nós fazemos, né? A gente trabalha as percepções físicas do nosso corpo muito bem, não é verdade? Somos treinados para isso, né? Através das nossas práticas de higiene pessoal. A gente está suado, a gente toma banho. A gente transpirou, a gente usa um desodorante, põe um perfume. Mas o curioso é que a gente não tem a mesma atenção com o nosso corpo energético. Imagina se a gente também adquirisse, internalizasse o hábito de limpar, de preparar a nossa aura, como nós também preparamos o nosso corpo físico para essa situação. Seria muito mais benéfico. Então eu estou querendo sair, conhecer uma pessoa bacana, me arrumei, faço a mesma coisa, faz uma visualização. Primeiro faz uma respiração longa para aumentar o seu prana, a sua energia. É simples, é recurso que a gente pode usar o tempo inteiro, em qualquer lugar. No trabalho, em casa, acordando, dormindo. São manifestações, são remédios, manifestações conscientes, atuações conscientes do nosso padrão energético. Aí me imaginei ali toda a vida produzida naquele campo laranja, cintilante, com uma cor bonita, reluzente e parte. Depois eu quero que todo mundo, quem fizer isso, depois me conte o resultado. Eu tenho certeza que a autoestima vai estar muito mais bem trabalhada. É claro que isso não é determinante para a chácara metade não, tá, gente? Né? Para que a pessoa amada em 2 horas, não. Mas com certeza a gente vai trabalhar o nosso psique, né? O nosso corpo energético, o nosso corpo emocional, muito melhor para essa situação. Eu estou brincando aqui, mas é que eu gostaria muito de estimulá-los a tentar trabalhar as suas próprias energias. É muito rápida a percepção do resultado. Amarelo. Amarelo é a cor que
quem tem muito amarelo no seu campo áurico. É a cor da inteligência, da confiança, do brilho pessoal. Essa aura, ela irradia energia, intelecto apurado, né? Escritores, romancistas, pessoas que usam muito, né? Que também é a cor da criatividade, que usam muito o intelecto para produzir conteúdo. Essa pessoa tem bastante amarelo na sua aura. Então tá, Tati, estou indo fazer uma prova, uma redação, alguma coisa que exija de mim, né, um improviso, né, uma presença ali na hora para estar dando uma resposta criativa a uma situação. Também podemos nos trabalhar energeticamente, usando o mesmo recurso, colocando nesse campo energético que nós vamos imaginar, né, em volta de nós mesmos, é como uma grande névoa, né? Cada um pode assimilar, cada um pode imaginar de uma forma, mas comumente é assim que eu costumo fazer. Então, estou compartilhando com vocês a minha receita. A gente imagina um campo, um círculo luminoso, né, em a nossa volta, quanto mais estendido, melhor, e a gente imagina que esse campo é permeado de uma névoa fluida da cor que a gente quer potencializar. É um exercício muito forte. Aura verde. A aura verde, quem tem muito verde, também no seu campo áurico, costuma ter muita compaixão, né? É uma pessoa muito amorosa. Pessoas que trabalham com cura física, manifestam muita a cor verde no seu campo áurico. Ela está diretamente ligada ao chakra do coração. Representa o amor incondicional, o equilíbrio emocional, a cura. Essa aura, ela revela uma conexão profunda com a natureza e um talento para curar os outros, tanto físico quanto emocionalmente. Então, as pessoas que trabalham nas casas espíritas, trabalham nos trabalhos de cura, a gente agora já sabe que essas pessoas possivelmente têm bastante verde no seu campo áurico, né? Porque manifestam bastante essa frequência energética. A aura azul. Essa aura, ela representa a comunicação, ela representa intuição, clareza de ideias. Outro excelente recurso, né? Você quer se apresentar bem numa situação, você quer chegar e é uma DR. Uma DR que eu quero chegar com propriedade, eu quero colocar com suavidade, que eu entendo. Enche o campo energético, seu campo áurico de luz azul. Ela é a cor da fluidez do pensamento, da clareza do pensamento. Pessoas com a aura azul costumam ser comunicadoras, naturais, com grande capacidade de escuta e uma voz tranquilizadora. É um espírito introspectivo quando busca compreender as profundezas da alma. E associado ao chakra da garganta, o nosso chakra responsável pela comunicação, que é o laríngeo. Por isso que eu falei, quer ter uma clareza, né, na sua expressão, trabalha na energia azul, trabalha nesse chakra, trabalha no laríngeo. Está com a relação truncada com alguém, você fala, não te entende? Ela fala, você não entende? Trabalha essa cor da energia no campo de vocês. Certamente vai ajudar. E a gente tem agora a aura índigo e violeta, que é a percepção, que é a sabedoria, que é a consciência cósmica, né? É a nossa manifestação do nosso eu mais divino, né? É o nosso eu sou, é a nossa divina presença, é tudo que nos conecta com essa nossa supraconsciência mais evoluída. Então, essa aura é a aura violeta, é a aura índigo. Todos nós temos? Claro que sim. Todos nós podemos trabalhar nela conscientemente, ampliá-la? Claro que sim. E fazendo isso, a gente vai estar diretamente trabalhando na nossa própria evolução espiritual. Mas uma evolução espiritual mais ampla, uma evolução espiritual sistêmica, porque é um trabalho energético
que ela nos conecta com energias mais sutis, até de níveis cósmicos. Então é realmente um trabalho de expansão consciencial. Pessoas que têm muito violeta, né, no seu campo vibracional são pessoas que são focadas nesse propósito. Já tem isso muito aflorado e tem como missão desenvolver isso na sua encarnação. A gente tem a aura branca, né, ou arco-íris. Essa aura ela denota pureza, ela denota iluminação, ela é a unidade divina. Essa aura irradia o despertar espiritual supremo, é o estado mais elevado de consciência cósmica. Reflete um ser em perfeita harmonia com os planos superiores, dotado de uma sabedoria única, inata, né, que ele vai manifestar desde o momento em que vibrar encarnado até nas suas outras passagens, porque isso para pessoas com essa aura já é uma realidade. Já é uma realidade, eles entendem essas realidades extrafísicas, as leis cósmicas se relacionam com isso. Vamos passar. Não tem, gente, são 30 minutos. Vou terminar. Como é que a gente pode observar a aura? Eu falei no início da palestra que isso é exercitável. E a gente pode fazer algumas técnicas que são muito interessantes. Eu gostaria muito de, ao final, reproduzir aqui com alguém que se predispuser, né, um desses exercícios aqui. A gente tem uma técnica muito famosa, que é a técnica do espelho. Como é que a gente precisa fazer para começar a perceber a aura? A gente vai colocar uma roupa branca, né, uma camisa branca, porque você vai ver o seu busto, né, no espelho, uma camisa branca ou uma camisa cinza, lisa de preferência. A gente vai se olhar fixamente no espelho. E o que a gente precisa ativar para a gente começar a perceber a aura? A visão periférica. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega um ponto logo acima da cabeça e a gente fica mirando nele. Mira por um tempo, fecha os olhos, abre os olhos, olha novamente. Recomendo, antes de fazer o exercício, fazer uma sequência de respiração para poder aumentar o prana, aumentar a energia e isso ficar mais facilmente percebível. Então, estou de frente para o espelho, mirei um ponto alto no alto da minha cabeça, olhei nele e começo a fazer um trabalho de insistir, né, com esse pontinho que eu vou identificar. Fecho, abro, fecho, abro. É muito comum, eu acho que todos vocês, logo de primeira, vão começar a perceber que aparece um contorno luminoso em volta da gente. É a nossa primeira percepção, é de um contorno luminoso. A gente não vai ver em camadas, em cores, mas a gente vai poder ver um contorno luminoso. Com o tempo, né, com mais dedicação, mais estudo, a gente começa a perceber isso em cores. Todo mundo vai perceber em cores? Não, mas todo mundo com certeza vai detectar essa presença energética. Então é um exercício muito interessante. Meditação e respiração. Meditação e respiração ajudam muito a gente fazer um trabalho de expansão desse prana e depois a gente pode, através de algumas práticas, poder observar, né, o resultado disso na nossa aura. Então, é muito interessante, toda vez que fizer alguma coisa relacionada a trabalho energético, a gente usar o recurso da respiração. E, por fim, eu trouxe aqui um teste de sensibilidade energética, que é muito fácil de fazer. Vamos lá, gente, vamos dar uma dinamizada aqui, eu já estou encerrando a aula. Dá uma esfregada na mão. Respira ao mesmo tempo, profundamente. Respira longamente. Agora, abre os braços. Pega a ponta dos dedos. Vai
uma barreira. É uma barreira que não é visível, mas que te impede de conectar a ponta dos dedos. Esse é um exercício que é para despertar a nossa sensibilidade energética. Pode ser que alguns tenham conseguido perceber agora, pode ser que não, mas se insistir, você vai começar a detectar o seu próprio campo. E aí você pode trabalhar deslocando, trabalhando a expansão da sua aura. Isso também é um exercício que pode nos ajudar a ampliar a nossa percepção energética. E a ciência disponibiliza um recurso também, que é um recurso controverso, né? Porque alguns defendem que a fotografia Kirlian, que é uma fotografia que ela faz um registro eletromagnético, ela por si só não produz um diagnóstico da aura. Porque algumas pessoas defendem que você precisa aliar a imagem à sua percepção sensorial. Faz muito sentido. Para mim faz até mais sentido. Uma vez que a gente sabe, né, que a gente está interagindo, trocando o tempo inteiro, se a gente tem o registro e a troca energética, a gente vai poder produzir um diagnóstico com muito mais propriedade do que você manda de maneira imagem, né? Esse é um tema que ele é controverso. Algumas pessoas entendem que você consegue ler uma aula através disso e outros entendem que não, somente se você estiver na presença da pessoa. Eu trouxe aqui algumas reflexões, curiosidades, eu vou ler rapidamente. Eu falei aqui sobre todas as cores da aura, né? Mas ninguém me perguntou qual é a aura mais rara. Qual é a cor mais rara da aura? Hã? Muito bem, é branco e arco-íris. Normalmente essa aura, essa cor, ela é encontrada predominantemente na aura dos nossos grandes avatares, nossos avatares crísticos, né? Jesus Cristo, Buda, Krishna, todos esses avatares de iluminação crística, eles vibram nesse padrão energético, por isso são tão raros. O que a gente pode trabalhar conscientemente através da observação da aura? A gente pode trabalhar proteção energética, a gente pode trabalhar despertar espiritual, né? Falei para vocês que a gente tem um terceiro olho, então a gente pode conscientemente trabalhar isso. E a gente pode trabalhar também no nosso processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e das nossas influências, das nossas relações. Se a gente tem uma família que normalmente tem questões de desculpa, gente, eu achei que vai silenciar. Uma família que normalmente é uma família conflituosa, né? Tem uma mãe que briga com o filho, um pai que briga com a mãe. Um exercício sensacional para ajudar, né, a dissolver essa questão em nível energético é você trazer esse desafeto, ou essa pessoa no momento você não está tendo um sentimento bom, traz ela na sua visão interior, né, na sua visualização, para bem pertinho de você. Imagina um campo rosa, um círculo rosa, né, de uma luz muito sutil, de uma luz muito vibrante, muito cintilante, envolvendo vocês. Gente, isso é remédio energético para usar o tempo todo. Estou com um problema no trabalho, né? Oferece esse remédio energético para quem você está tendo aquela dificuldade. Você vai estar, na verdade, oferecendo isso para a pessoa e para você. Porque daqui a pouco você vai estar vibrando num padrão diferente e aquela questão que estava te incomodando tanto, ela vai deixar consequentemente te incomodar e você não vai precisar nem acessar o outro. Então tem muita coisa, muito recurso que a gente pode usar conscientemente para trabalhar a nossa aura, para trabalhar a qualidade do nosso padrão vibracional e poder evoluir espiritualmente com isso. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? A gente vai ter essa palestra aqui mensal, né, Áurea? Já tem a data marcada da próxima? Última quarta-feira de março, eu vou estar divulgando. Já sabe quem vai ter confirmado o palestrante? Pode antecipar? É 8 horas. Yes! Valda que está aqui.
um momentinho. Eu vou conversar com você. Você soube? Pensamento, influências de pensamento. Eu acho que assim, super importante quem veio hoje, que venha nessa próxima, porque se eu falei para vocês que a nossa aura ela é definida pela qualidade dos nossos pensamentos, entendeu o que ele vai explicar aqui na próxima é fundamental para a gente dar um upgrade nesse conteúdo. Gente, muito obrigada. Eu tinha um exercíciozinho para fazer. Depois, quem quiser aprender um exercício para trabalhar em casa, pode me procurar aqui que rapidamente eu explico para vocês e vocês vão poder fazer isso onde vocês estiverem. Eu não vou propor isso agora para não estender muito o tempo da nossa palestra. E eu queria agora encerrar agradecendo a escuta de vocês, essa escuta generosa, né? Como eu disse aqui no início, eu não sou uma especialista, eu sou uma generalista, mas que desde sempre eu percebi a importância de compreender isso. E foi pouco desse conhecimento que eu me aliei ao longo das minhas experiências que eu trouxe aqui para trocar com vocês. Então agora, para a gente sair daqui com a energia mais sutilizada, eu vou propor que a gente, com consciência, com intenção, com a presença, com pensamento, a gente faça uma oração do Pai Nosso. O Pai Nosso é um grande alinhamento energético, tá? Se a gente está num momento de atribulação, o Pai Nosso é remédio espiritual, é remédio energético. Então, para que a gente possa sair todo mundo aqui, né, um padrão coletivo, positivo, vibracional, eu proponho que a gente possa agora aqui, né, fechar os olhos, né, e eu primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando junto dos meus irmãos aqui que se encontram no plano físico, que se encontram no plano extrafísico, essa informação. Essa casa é uma casa de amor, mas também é uma casa de troca de experiências. E eu desejo de todo o meu coração que a gente possa sair daqui manifestando um saber realizador. E que assim seja nas nossas tratativas do dia, nas nossas tratativas com o outro, nas nossas tratativas com o planeta Terra. Que a gente aprenda a fazer trocas conscientes de energia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Assim seja, que assim já é. Que todo esse bem, que tudo isso se manifeste no campo de todos vocês e no campo coletivo também, no nosso grande campo coletivo, na nossa humanidade. Que o bem se faça, se amplie.